Polêmicas, polêmicas. Parece que o público brasileiro não cresceu nada. Ou cresceu? De sinfonias clássicas nacionais ao rap brasileiro nos palcos do Teatro Municipal, a semana se repete, de certo modo, com inovações e com mais vozes que não estavam presentes em 22. Mas a semana impacta a cena artística brasileira ainda hoje? E como? No episódio anterior, contamos como a semana de 22 impactou musicalmente a cultura brasileira e o legado do grande maestro nacional Villa-Lobos. E falando em música, esse foi um dos primeiros legados da semana, a união das artes irmãs. Com que o Villa-Lobos na música vai propor e as apresentações da Diomar, piano, entre outros músicos que foram, assim, ali é a exposição de um projeto musical que propõe de alguma maneira redefinir o que se entende por Brasil e por arte brasileira, né? E os poetas também tinham isso em mente, não à toa que depois vai sair os outros manifestos, né? Então, assim, eu acho que sim, há relações entre, inclusive formais, entre a música e a poesia modernista, e essa noção de brasilidade vai ressoando tanto no contínuo, né? Quer dizer, no depois da Semana de Arte, nos manifestos que eu já falei, e com altos e baixos chega depois com uma potência incrível na Tropicália, né? Eu acho que a Semana de Arte Moderna, com certeza, foi a melhor coisa que aconteceu para as artes no país. A canção brasileira, ela é muito, muito rica, né? Muito rica mesmo. Porque você tem a canção popular, que sempre foi forte, e é uma referência para o mundo inteiro. Mas também a canção erudita, né? Ela, brasileira, ela é muito forte. E ela cresceu, de fato, no modernismo, né? Ela cresceu, de fato, nesse movimento pós-romantismo. Sem essa Semana de Arte Moderna, a gente realmente estaria preso no verismo italiano. Agora, hoje o que a gente tem, claro, os movimentos periféricos, por exemplo. Então fica essa ideia de que hoje em dia as classes populares marginais, né, deveriam assim, se conscientizar de que são produtoras de cultura e que poderiam também fazer, entre aspas, os seus modernismos, né? A rebeldia e a inovação de Emicida são exatamente o que o espírito modernista é. Principalmente da primeira geração. A destruidora, a demolidora de paradigmas. No documentário Amarelo, É Tudo Pra Ontem, em parceria com a Netflix, o artista performou no próprio o Teatro Municipal e ainda dá a voz de volta aos heróis negros brasileiros apagados e nos dando uma importante aula de história, ocultada na maioria dos livros. O Teatro Municipal é mais do que apenas um prédio para o centenário da independência brasileira, ou palco para inovações artísticas. Ele é também um marco simbólico para a cultura negra brasileira, onde em 7 de julho de 1978 reuniu centenas de manifestantes contra a violência racial e também foi palco para o surgimento do movimento negro unificado. A semana também é celebrada pelo filme, abrindo espaço aos poucos para o samba brilhar, como o estudo de Hernandes, literatura, música erudita e popular modernismo brasileiro, cita. O samba começa a tomar forma, e assim como o movimento modernista teve um momento de recusa social por ser proveniente dos terreiros e de uma cultura de classe baixa, e outro de aceitação e exaltação, chegando a símbolo nacional da identidade brasileira. A inovação do samba permite o contato da classe popular com a classe intelectual, e a renovação intelectual valoriza esse contato porque enriquece as proposições de renovação dos modernistas.
E essa renovação se estende até o movimento tropicalista, na poesia marginal e na concreta, na música de protesto, no quarteto novo e no baião, no mangue beat e, claro, no rap nacional. E falando em renovação, não podemos esquecer que a língua brasileira cresceu e se expandiu com as décadas do século XX. O modernismo cresceu da primeira fase além de 1920 e hoje dividido em 3 fases, também chamadas de gerações. A primeira fase modernista, de 1922 a 1930, considerada a fase heróica ou de destruição. Já a segunda fase modernista, de 1930 a 1945, chamada de fase de consolidação ou geração de 30. E a terceira fase modernista, de 1945 a 1960, a geração de 45. E esses posteriores vieram com muita crítica em cima dos modernistas de 20. Essa disputa, que ela faz parte da história literária, da história da arte. Os autores nordestinos, por exemplo, que eu venho mencionando aqui bastante, eles, para se afirmarem ali na década de 30, eles tiveram que dizer, olha, Macunaíma para nós não tem valor, não é? Quer dizer, é uma questão, os modernistas também fizeram isso, os modernistas disseram, não com essa ênfase, mas que Machado de Assis, por exemplo, com todo o talento que ele tivesse, com toda a genialidade, que a contribuição dele para uma arte brasileira teria sido pequena. Então, assim, os grupos, quando eles surgem para defender ideias, eles defendem com muito ardor essas ideias e costumam negar os opositores, enfim, o que veio antes. Isso a gente sabe que é a realidade. Então, no caso do modernismo, ou desse movimento modernista, aconteceu isso. Nos anos 30, o romance nordestino, o chamado romance de 30. Depois, nos anos 40, surge um movimento na poesia que se chama Poesia de 45, né? A geração de 45. Quer dizer, aqueles poetas novos que tinham nascido na década de 20 e começam a publicar na década de 40, olham para o modernismo e dizem assim, olha, a poesia ficou muito barateada, nessa poesia assim, muito espontânea, poema piada, essa língua assim, despojada, coloquial, isso, a crítica que se faz é essa. Eu acho que é importante, mas eu ainda vejo que a nossa identidade nacional está por se construir, né? E o próprio Mário de Andrade, que foi um dos integrantes da Semana de Arte, coloca isso numa conferência que ele faz em 42. Ele vai fazer um balanço, né? Então, os próprios atores daquele momento, a posteriori também pensam em como os desdobramentos do sentido de uma literatura nacional e de uma identidade nacional de fato se efetivaram ou não, né? Mas eu acho que houve um ímpeto importante e necessário naqueles jovens de 22, né? Porque eles, como agitadores culturais singulares, também mobilizaram esforços para levar a cabo mesmo um projeto de arte, de cultura, que de alguma maneira refletisse no coletivo. E aí as distensões desse ímpeto, primeiro, a gente vai percebendo ao longo da história. Talvez o principal legado seja justamente de ter colocado a literatura brasileira num patamar internacional, né? Acho que sobretudo isso, esse diálogo justamente, não que não houvesse anteriormente, né? E ela tem um trabalho que é um trabalho de efetivamente, é um trabalho de projeto nacional, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, a organização de uma história da literatura brasileira, a organização, né, e publicação de textos de vários autores, né? Encontrar o tom dessa narrativa, como essa narrativa é disseminada internacionalmente. Então, eu acho que esse é o maior legado, né, que esse momento deixa para o país, vamos dizer assim. Sem contar com a influência de Mário de Andrade. Fala mais, Ivan. Mas as lições, né, as reflexões que uma figura como o Mário coloca, né, eu acho que elas são inspiradoras para hoje, sim, né? No sentido assim, de uma valorização de um conhecimento ou de um reconhecimento do que seja
a realidade brasileira na sua complexidade, né, o que envolve justamente olhar para essas classes desfavorecidas. E isso se espalhou pelo Brasil com autores como José Lins do Rego, Manuel Bandeira e Jorge Amado. Zé Lins assina o centenário dele, né? Então ele traz temas extremamente relevantes, ele tem o ciclo da cana-de-açúcar, né? Textos que vão trazer esse regionalismo muito forte, a questão aqui do Vale, do Paraíba. Então ele é um autor realmente emblemático para a literatura moderna, regionalista aqui da Paraíba, eu diria do Brasil inteiro, né? E na segunda fase de Zé Lins, nas outras fases, eu cito uma obra dele que eu acho interessantíssima, que é Riacho Doce, né? Que é algo fantástico para mim, que é como se fosse a Iracema do século XX, né? O encontro de uma mulher branca que vem da Suécia com um pescador nativo de um lugar chamado Riacho Doce, um vilarejo cheio de crendices, né? Então, esse encontro, esse amor, essa união proibida entre esses dois mundos é como se fosse um reviver, depois de alguns anos, daquela prosa lírica de José de Alencar, né? Eu diria que tem uma ponte muito grande entre eles dois, são autores que se complementam nesse sentido de tentar mostrar o quanto o Brasil é complexo e o quanto as relações aqui brasileiras são permeadas pela complexidade. A Capitã de Areia, a questão do menor, né? do menor abandonado, das crianças, da forma como o Estado e como a sociedade lidar com a criança. Em 1937, Jorge Amado já trazia essa situação, né, de abandono, essa deficiência sanitária, tá certo? Esse abandono e essas explosões de doenças, né? O interior do Brasil abandonado, tropical, quente, né? Super populoso, né? Com a densidade demográfica já bem considerável, exposto assim à própria sorte. São literaturas que trazem essa reflexão do ponto de vista da religiosidade, né? Colocam em evidência as questões políticas. O Graciliano Ramos traz isso muito bem, Memórias do Cárcere, da tortura, e tudo isso que o Brasil do passado revive nessas primeiras décadas do século XXI. É como se a gente estivesse assistindo, né? Eu costumo dizer, meu Deus, olha aí a história se repetindo, né? Avançando, e a gente vendo muita coisa que já estava na literatura acontecendo, tá certo? São muito atuais. O regionalismo e toda essa literatura produzida por José Lins, Jorge Amado, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz traz essas dificuldades únicas, esquecimentos e diferenças de cada área brasileira. Não devemos esquecer que essa travessia enorme, essa largura que existe entre o Brasil do Rio de Janeiro e São Paulo e os interiores, é gigante. E daí que surge um painel, um perfil desse país tão diverso e tão plural. As vanguardas não valem pela obra de arte que elas apresentam, mas pela discussão sobre arte que elas realizam. Então, na hora que o Marcel Duchamp, lá no movimento dadaísta, manda para um museu imprimir com urinol e chama aquilo de fonte, e chama aquilo de obra de arte, ele está questionando o que seja arte, qual é a utilidade da arte, né? Por que a arte tem que ficar em museus encastelada, né? Quer dizer, ele está provocando um curto-circuito entre arte e vida, não é? Entre, vamos dizer assim, o pedestal que a arte ocupa e a banalidade que a vida significa, né? Então eu colocaria o modernismo nessa linha, né? Quer dizer, um movimento que produziu obras importantes, mas produziu ideias, produziu debates. Ainda em vanguardas, a própria Anita Malfatti se preocupava com a crítica em cima da apropriação de vanguardas europeias. O que, de certa forma, por sorte, não aconteceu, porque o pau-brasil, e a antropofagia principalmente, foi exatamente o contrário disso. Não houve essa apropriação à crítica. Pelo contrário, né, como a gente já conversou aqui, o Oswald de Andrade ele conseguiu ter uma produção literária, captando toda essa riqueza e essas novas propostas estéticas que estavam ali em ebulição nos anos 20 em Paris, sem perder as suas raízes de brasilidade. E outra grande artista mulher foi Tarsila do Amaral, que mudou também o modernismo no Brasil.
Tarsila do Amaral não estava na semana, ela estava aqui em Paris, estudando, nem mandou obras para lá, porque o Brecheret também estava aqui em Paris, mas mandou obras para serem expostas na semana. Agora, a Tarsila iria se tornar a grande musa do modernismo, né? Mas será que tudo ainda é inovação? Hoje, muitos consideram a arte modernista já como clássica, e realmente muitos anos se passaram. E como o contemporâneo foi influenciado pelo moderno? E agora, hoje, até assim, um discurso que já está até virando meio senso comum entre a crítica literária, essa coisa da pluralização e da multiplicidade, sabe? Então, são termos que aparecem quando vamos falar de poesia contemporânea, quando vamos falar de arte contemporânea. São termos que, de fato, têm uma razão de ser, mas, para mim, já estão beirando o clichê, na verdade. Eles existem, mas como a gente problematiza, inclusive, isso? A gente vai chegar a uma multiplicidade, o que isso quer dizer na nossa conjuntura? Mesmo que eles tivessem sido vaiados, mesmo que a revista Claxon não durou muitas edições, mesmo que tiveram, sim, algumas críticas, que podia ter sido dessa forma, podia ter sido daquela outra, mas foi um grupo, né, de intelectuais, de artistas que se propuseram, né, a pensar essa questão da nossa nacionalidade, da nossa identidade, das nossas diferenças, mesmo que pensando, né, mesmo que nos comparando a outros povos, mas mesmo assim questões pertinentes foram muito discutidas. Século XX mesmo, em que a gente se debruçou na canção e na língua portuguesa e foi escrever canção brasileira, erudita, né, brasileira. E foi entender o que é o português. O que é o português brasileiro, né? E isso é uma coisa que se expandiu muito no modernismo. Mais semanas e mais arte. A semana fez barulho. Gritos de mudanças, cantos de poesia, vaias, sinfonias e batuques. Mas será que essa algazarra toda deu em algo? E como esse algo se deu em um país em desenvolvimento como o nosso? Infelizmente está, nesse momento, muito distante com o retrocesso histórico que a gente vive. Agora, a questão é essa: é possível, nesse contexto, que exista arte moderna, né? Quer dizer, é possível que haja uma arte moderna num país que ainda não é moderno? Quer dizer, essa é uma discussão que nos atravessa e ela foi enfrentada já na década de 20, né? Quer dizer, responder a esse tipo de reflexão não é pouca coisa, é um grande desafio para nós, né? Então, olha a obra do Niemeyer, né? Grande arquiteto de renome internacional. Né? Aquilo corresponde à sociedade brasileira? Né? Não, né? Quer dizer, isso tem uma questão a ser resolvida, então. Então, o que deveríamos buscar? Não é? Uma arte que se modernize a despeito da sociedade ser atrasada, não é? Ou devemos pensar isso tudo como uma reflexão conjunta, né? Mas eu acho que talvez mais recentemente, acho que a partir dos anos 90 do século XX, de fato tem alguns grupos e algumas experiências de arte moderna no Brasil que se tornaram parte de uma narrativa internacional da arte, né? Que não, por exemplo, não existia antes. Hoje, internacionalmente, quando a gente fala da história da arte moderna, não dá para você dar uma aula de história da arte moderna na Alemanha, que seja, que você você pelo menos não mencione para os seus alunos sobre a antropofagia e o movimento concretista no Brasil, né? Então isso de fato digamos assim, é um outro patamar, né, que a história da arte no Brasil alcança internacionalmente. Sim! Obrigada realmente, pessoal. Há muito que conquistamos com os anos nas artes e na cultura. Porém, é difícil pensar em modernistas e artistas triunfais e baderneiros em tempos conturbados políticos. Como o grande filósofo Adorno disse, escrever um poema depois de Auschwitz é bárbaro, e isso corrói também o conhecimento das razões pelas quais hoje é impossível escrever poemas. E com a nossa conjuntura política, econômica, social, a gente está chegando a uma destruição de qualquer possibilidade de identidade brasileira. Mas, assim, a gente não pode desconsiderar a história, a gente não pode
desconsiderar a filosofia, a gente pode desconsiderar a sociologia, então a gente não pode desconsiderar o que está acontecendo no nosso cenário político hoje. O modernismo é muito importante enquanto movimento, enquanto pensamento no mundo, sabe? Mas é pouco importante a gente discutir isso agora, em 2021, no momento em que tem coisas mais importantes para ser discutidas, sabe? A gente está com centenas, milhares de pessoas morrendo. O Brasil está falido. Os preços aumentaram pra caramba. Sim. Isso falando dos brancos. Falando dos índios estão morrendo. Se eu perguntar para qualquer liderança banila o que ele acha do modernismo, ele fala assim: Denilson, volta para o mundo real, que isso é discussão intelectual de branco. A gente está preocupado com o que a gente vai comer, cara, porque assim, a gente está morrendo, assim, sabe? O modernismo vai ser discutido daqui a 300, 200, 500 anos à frente. Sim. É possível falar de arte com o Brasil desse jeito? Ou a arte ajuda a superar, ou pelo menos confortar nesses momentos? Uma semana depois de 100 anos é muito tempo. Muito mudou. O Brasil passou por democracias, tiranias, ditaduras, prosperidade e tristezas. E às vezes é difícil falar de arte. Mas, se não entendermos nada, pelo menos podemos apreciar o que esses 100 anos nos trouxe, das pinturas, as esculturas, das fotos icônicas a versos e prosa, e das músicas às grandes melodias, 100 anos depois. E a arte não parou, mesmo com tudo isso. A arte não para. E a semana vive.